quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quinta-feira, mistério em todas as outras também, recorro à nossa extensíssima tradição. Quem dera os católicos, estamos em movimento, abandonem esta via perigosa da sola escritura, essa hermenêutica protestante extremamente equivocada, que isola a Bíblia do seu humus natural, supondo a natureza bíblica, que é textual, impõe-se como leitura a interpretação. Mas nós sabemos que, primeiramente, a verdade não precisa exprimir-se de uma única maneira. Desculpe os fundamentalistas, mas como dizia o Vinícius, inteligência é fundamental. Não é possível lidar com a Escritura sem inteligência, porque seja na sua duração, ela é sempre a mesma em totais diferentes contextos, como ao mesmo tempo ela vai, e a Igreja chamará de quaestio disputate, as questões disputadas, o fato de que algumas interpretações de textos particularmente difíceis permanecem abertos, concetâneos a outros que eles são contrários, e a Igreja não intervém. A única intervenção que a interpretação da Igreja faz ao longo dos milênios é contra os erros. E erros na Igreja Católica ainda se chamam heresias. Hoje resolveram reduzir tudo a opinião. Eu tenho que respeitar a opinião das outras religiões daqui e dali. Muito bonito quando se trata de relacionamento humano. Mas quando se trata de doutrina, o cristianismo não pode simplesmente, por leviandade, covardia ou vontade de parcerias humanas, abrir mão desse elemento. Há uma interpretação errada sobre Jesus, que nós a encontramos já no Evangelho, os judeus que vão ignorar a sua divindade. Ao mesmo tempo, a Igreja vai punir os cristãos que também ignoram a sua humanidade. E ela está no caminho arianismo e tantas outras heresias, desvios. Aliás, uma palavra muito encontrada nas cartas do Novo Testamento, falsas doutrinas e falsos profetas. Portanto, hoje há uma vontade de uma certa interpretação da Inquisição, falar em queimar bruxas. Todo padre que fala de heresia está querendo queimar bruxas. Não, quando falamos de heresia, falamos sem medo, estamos falando do credo, da norma. É a norma, é o cânon que qualifica desvio, e não o contrário. E depois de tudo, segundo o grande Papa e saudoso Bento XVI, nós somos combatentes contra a ditadura do relativismo. E só se combate o relativismo com uma bela experiência da multiplicidade interpretativa da única, ou melhor, da unicidade da verdade. Portanto, não cabe aos católicos ignorar, não estudar, não conhecer a tradição, seja através da grande linha do tempo, dos grandes mestres chamados padres, seja do magistério vivo da Igreja, que através dos papas, dos conclaves, dos sínodos, dos concílios, sobretudo, vão alimentando, atualizando, aprofundando, solidificando a fé verdadeira da Igreja, ou seja, do povo de Deus. Ora, nesse sentido, ouçamos Santo Agostinho, mestre do V século, comentando o Evangelho de São João, uma das versões desse terceiro domingo, que é o Evangelho de São João, o capítulo 4, o capítulo da Samaritana. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Veio uma mulher. Esta mulher é figura da Igreja, ainda não justificada, mas já a caminho da justificação. É disso que iremos tratar.
A mulher veio sem saber o que ali a esperava. Encontrou Jesus e Jesus dirigiu-lhe a palavra. Vejamos o fato e a razão porque veio uma mulher da Samaria para tirar água. Os samaritanos não pertenciam ao povo judeu, não eram do povo escolhido. Faz parte do simbolismo da narração que essa mulher, figura da igreja, tenha vindo de um povo estrangeiro, porque a igreja viria dos pagãos, dos que não pertencem à raça judaica. Ouçamos, portanto, a nós mesmos nas palavras dessa mulher. Reconheçamos-nos nela e nela demos graças a Deus por nós. Ela era uma figura, não a realidade. Começou a ser figura e tornou-se realidade, pois acreditou naquele que queria torná-la uma figura de nós mesmos. Veio para tirar água. Viera simplesmente para tirar água, como costumam fazer os homens e as mulheres. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Estás vendo que são estrangeiros? Os judeus de modo algum se serviriam dos cântaros dos samaritanos. Como a mulher trazia consigo um cântaro para tirar água, admirou-se que um judeu lhe pedisse de beber, pois os judeus não costumam fazer isso. Mas aquele que pediu de beber tinha sede da fé daquela mulher. Escuta agora, quem pede de beber? Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Pede de beber e prometer de beber, prometer dar de beber. Apresenta-se como necessitado que espera receber, mas possui abundância para saciar os outros. Se tu conhecesses o dom de Deus, diz ele, o dom de Deus é o Espírito Santo. Jesus fala ainda veladamente à mulher, mas pouco a pouco entra em seu coração e vai lhe ensinando. Que haverá de mais suave e bondoso que esta exortação? Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, se tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Que água lhe daria ele, senão aquela da qual está escrito: em vós está a fonte da vida? Pois, como podem ter sede os que vêm saciar-se na abundância da vossa morada? O Senhor prometia à mulher um alimento forte, prometia saciá-la com o Espírito Santo. Mas ela ainda não compreendia. E na sua compreensão, que respondeu? Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. A necessidade a obrigava a trabalhar, mas a sua fraqueza recusava o trabalho. Se ao menos ela tivesse ouvido aquelas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus dizia-lhe tudo aquilo para que não se cansasse mais. Ela, porém, não compreendia. Bem, esta maravilha que é Santo Agostinho, que vai escalar um dos aspectos fundamentais da Quaresma, neste encontro e diálogo, nesta temática de alimento, de saciedade, como São Paulo, quando usa a Haggadah da Páscoa para definir os cristãos e afirmar: afinal de contas, Cristo era o seu rochedo.